Finados vem do termo fiéis defuntos. A tradição cristã foi implantada pelo catolicismo ainda no século II. A igreja dedicava pelo menos um dia do ano para rezar pelos mortos. Mas o dia 2 de novembro só foi oficializado como Dia de Finados a partir do século XIII. Se nós cremos na vida eterna, então para nós cristãos católicos, um túmulo não encerra uma vida, não encerra uma história, jamais, não é? Mas a vida ela tem continuidade em plenitude. Dia 2 de novembro, justamente, né, nós celebramos então esse dia justamente para reconhecer a misericórdia de Deus por aqueles tantos irmãos e irmãs que partiram, mas que talvez morreram, né, com algum pecado, alguma falta e que precisam ser purificados. Então a igreja, que na verdade é a igreja peregrina, caminhante, somos nós, se coloca em comunhão com o seu Senhor, que é Jesus Cristo, né, a orar, a pedir, a suplicar por todos estes. Mas os hábitos religiosos variam de religião para religião. Os evangélicos, por exemplo, visitam os túmulos, mas não realizam cultos nem acendem velas para os mortos. Para eles, o dia é de lembrar com saudades do legado deixado pelos falecidos. Nós entendemos que essa cultura foi absorvida pela sociedade de uma maneira geral. E nós vamos ver toda a sociedade sendo impactada por esse dia, porque todo mundo lida com a morte. Então, a morte é um fator comum a qualquer religião, a qualquer pensamento filosófico. Todos nós lidamos com a morte. E nesse dia, cada um se volta para o pensamento da morte de acordo com a sua fé, né? A igreja evangélica, de uma maneira geral, ela não faz nenhum tipo de culto aos mortos, ela não busca nenhum tipo de contato com os mortos, mas ela sim, ela pensa, ela tem a sua reflexão sobre os que morreram, mas nós não cultuamos aos mortos, não intercedemos pelos mortos, não buscamos nenhum tipo de comunicação com os mortos, porque isso seria contrário aos preceitos bíblicos. Os espíritas também não realizam cultos específicos, nem acendem velas. A religião kardecista explica que evocar os mortos atrapalha os espíritos a se desligarem da matéria e a caminharem para a evolução. A forma com que nós encaramos os chamados finados difere totalmente da cultura popular desse dia, porque para nós os finados, que todo mundo acha que são os mortos, não estão mortos, continuam vivos e muito felizes, com certeza, de saberem que nós já assim os consideramos. São criaturas que viveram na Terra, encarnados, e que hoje continuam naturalmente a vida no mundo espiritual. Podemos comemorar, sim, relembrar os nossos entes queridos que partiram, mas num ambiente feliz, numa praça, num jardim, ou mesmo em casa, num canto que o nosso querido, que lá está, lembrava e gostava. Então essa aproximação é o que eu costumo dizer: ninguém marca encontro de amor no cemitério. Independente dos costumes, das tradições, o respeito à data é comum a todas as religiões e significa, acima de tudo, respeito não só aos que se foram, mas também aos sentimentos daqueles que ficaram.